Para de uma vez por todas de você achar que ficar cheirando a rolha do vinho na hora do serviço no restaurante é uma coisa que você precisa. Ah, que não vale de nada, e cheirar a rolha do vinho não identifica nada, isso é balela. Olha só, eu tô vendo muita gente fazer postagens aqui na internet falando que o ato de cheirar a rolha do vinho não significa nada, não quer dizer nada, isso não vale de nada e que a real prova do vinho mesmo, ela tá na parte sensorial. Isso é mito ou é verdade? Bom, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender todos os aspectos e o motivo do porquê precisa sim cheirar a rolha do vinho. Eu sou Antônio Sommelier e você está no canal Antwine. Senhoras e senhores, antes de mais nada, vamos procurar entender o porquê, o motivo, o real significado, o que acontece por trás de quando você está, né, em um serviço de vinho e o sommelier ele vem e deixa a rolha logo ao lado da taça e fica ali te esperando com a garrafa de vinho, né, para você fazer a primeira prova, né, enfim, depois que ele te serve aquele pouquinho na taça. Muitas pessoas colocam a ideia ou acabam até mesmo concretizando que isso, né, o ato de você pegar a rolha e cheirar, não vale de nada, isso não quer dizer nada, isso não vai identificar nada no mundo do vinho. Primeiramente, vamos entender o real motivo da rolha estar ali sendo vedada na garrafa, usando para vedar o vinho, né, para poder lacrar aquele líquido tão precioso que está dentro da garrafa. Inicialmente, nós temos aqui algumas rolhas diferentes que nós temos. Eu tenho uma rolha sintética. Essa rolha sintética, só de olhar para ela, ela é perfeitamente lisa. Você consegue, apertando ela, ela é bem dura. Você, olhando para ela, consegue entender e compreender que ela não pode até ser de um material um pouco mais natural, né, como a cortiça, como alguma outra madeira, mas ela é muito perfeita, né, para ela poder ser algo natural. Diferente, por exemplo, de uma rolha de cortiça, né, você pode ver pelo tamanho, essa aqui é sintética, essa daqui é a rolha de cortiça, pelo tamanho dela. A de cortiça ela é um pouco maior, né, e se você apertar as duas rolhas, a de cortiça ela é mais fofa, né, ela é mais fofinha na hora de você apertar ela. E aí nós temos uma outra rolha, né, que é uma de aglomerado, que ela não é nem artificial, né, ela não é nem uma rolha sintética, mas também não é uma rolha 100% de cortiça, né, que vem da árvore sobreiro. Ela é basicamente, você consegue perceber que tem pequenos pontinhos, né, você percebe que isso aqui é feita de um material diferente. E mesmo apertando ela, ela não é nem tão firme quanto a sintética, mas ela também não é nem tão fofa quanto a de cortiça. Ela está basicamente nesse meio termo. Falando na questão de produtores, né, na hora de produzir o vinho, essas três rolhas elas vão ser utilizadas para engarrafar vinhos diferentes. Como assim? Geralmente a rolha de sintética, a rolha que é feita industrialmente, ela vai sempre ser usada para engarrafar vinhos de entrada, esses vinhos que é considerado como o primeiro vinho da vinícola, e assim como vinhos mais simples, vinhos que não há uma necessidade tão grande de evolução, de uma decantação, né? Vinhos que não têm um potencial de guarda muito grande, geralmente utilizado para vinhos mais jovens. A segunda, nós já podemos entender e compreender que já são para vinhos mais intermediários. Aqui você percebe pelo tamanho delas, né, colocando aqui na mesa, que elas têm uma escadinha, né? Você tem a de cortiça que é a mais baixa, você tem a de aglomerado que ela é um pouco mais média e você tem a rolha de cortiça que ela é maior de todas. E por que essa real diferença? Isso acontece por o seguinte, a primeira rolha é usada para vinhos mais jovens. A segunda é usada para vinhos intermediários, vinhos que têm um potencial de guarda um pouco melhor, que eles precisam ficar guardados por mais tempo, então precisa que a rolha seja um pouquinho mais espessa, um pouco mais grossa, com material mais resistente. Isso também vai fazer com que o líquido, no momento que estiver em contato com a rolha, né, quando você guardar ali o seu vinho na posição vertical, desculpa, horizontal, isso vai fazer com que o líquido entre em contato com a rolha, vai fazer com que a rolha estufe e impeça a entrada de oxigênio. Com os vinhos feitos com essa rolha, isso já não vai acontecer, porque essa rolha, por ser sintética, ela não tem absorção de líquido. Se não tem absorção de líquido, ela não estufa, então não há necessidade de você comprar um vinho desse e guardar por muito tempo. Já nesses dois casos, acontece diferente, você já consegue sim ter um vinho com potencial de guarda um pouco maior. Agora falando da rolha de cortiça, a rolha de cortiça ela vem da árvore sobreiro, né, que ela é retirada da árvore por uma máquina e ela passa por um tratamento, né? Ela é lavada, ela é esterilizada antes de vir
para a garrafa, né? Então o que que acontece? Na hora que você vai fazer, na hora que o produtor vai estar lá produzindo vinho, na hora que ele está ali decidindo qual que vai ser a passagem de madeira do vinho, como que vai ser esse vinho, se é um vinho intermediário, se é um vinho de entrada, ele também vai decidir qual das 3 rolhas ele vai colocar na garrafa dele para poder fazer a entrega, para poder fazer a venda para o consumidor. Nessa parte, aqui nós conseguimos entender que se você abriu um vinho e foi uma rolha de sintética ao lado da taça, você sabe que trata-se de um vinho de entrada, é um vinho mais simples, um vinho para o dia a dia. Se for uma rolha de aglomerado, já é um vinho um pouco mais trabalhado, um pouco mais exclusivo, um vinho intermediário. Ele já trata-se de um vinho que ele já vai ter uma evolução na taça. Agora, se for a rolha de cortiça, então já trata-se de um vinho que tem um potencial de guarda maior, trata-se de um vinho que tem uma complexidade mais profunda e que vai evoluir bastante taça e que sim precisa de uma aeração, o que é muito interessante. Até mesmo para os vinhos espumantes, nós temos aqui 2 rolhas para vinhos espumantes. As 2 rolhas são de vinhos que tiveram gasificação, são vinhos que são com prelagem, né, para poder comemorar em festas. E se você notar a diferença dessas 2 rolhas aqui, você vai perceber que ela está mais estufada do que essa. E detalhe, esses 2 vinhos foram abertos na mesma época, mais ou menos umas 2 semanas atrás. Mas por que que uma estufou tanto que ela ficou praticamente reta, enquanto a outra ela continuou no formato de rolha mesmo, né? Tem esse formato de cogumelo que ela possui. Aqui é o mesmo princípio. Aqui nós também conseguimos entender através da rolha a qualidade do espumante. Você pode até fazer um teste na sua casa. Compre 2 espumantes de produtores diferentes com valores diferentes. E no momento que você abrir esses vinhos, você pega essas 2 rolhas e separa. E vai tomar o seu vinho. De uns 20, 30 até 40 minutos depois, você retorna para ver como que ficou essa rolha. Se ela expandiu, você vai perceber também, claro, na prova, que esse vinho ele tem uma complexidade um pouco mais baixa, ele tem uma profundidade, uma acidez um pouco mediana, ele não vai ser um espumante que vai te entregar uma experiência tão fantástica. Mas quando você for provar esse outro aqui, você vai perceber que o espumante já tem uma acidez, uma refrescância mais elevada, já vai ter notas de frutas, já vai ser um espumante até mesmo um pouco mais seco e vai ser um espumante que vai te trazer uma melhor experiência. Então, nesse caso, senhores, a rolha ela diz muito sobre a qualidade do vinho que você vai consumir, né? E agora nós vamos entender o porquê que é necessário cheirar a rolha no momento da prova do vinho, o que muitos falam que é mentira. Hoje você vai descobrir a verdadeira verdade absoluta por trás desse ato. Existe uma lenda, existe uma história por trás do mundo do vinho, assim como no vinho tudo é história, desde a sua criação, a ideia de que o vinho não é apenas um líquido fermentado à base do suco de uva, ele tem toda uma história, ele tem toda uma cultura por detrás de cada rótulo, de cada garrafa. Podemos contar até mesmo algumas histórias a respeito da filoxera, que basicamente devastou, né, os vinhedos da Europa, né? Enfim, o vinho ele é tudo história. E hoje, como nós estamos falando da rolha, do ato de cheirar a rolha, vamos contar um pouquinho dessa história. Esse ato de colocar a rolha ao lado do vinho, ele se remonta mais ou menos ao século XVI, século XVII, isso ainda na época medieval, quando já se produzia vinhos, mas ainda não existia os famosos rótulos, porque não existia o papel, né? Não tinha o verdadeiro papiro e não tinha como fazer uma impressão naquela época. Então as garrafas elas eram escuras, sem rótulo nenhum, apenas todas lisas, somente com a rolha. Mas quem realmente produzia o vinho estava onde? Estampado na rolha. Então, o ato de se colocar a rolha ao lado do vinho é para que a pessoa que estivesse recebendo aquele vinho naquele momento, naquele jantar, ela olhasse a rolha e identificasse, produtor X, esse produtor é muito bom, pode servir o vinho. E aí começou então o ato do sommelier abrir a garrafa de vinho e colocar a rolha ao lado da taça. Porém, com a história, com o tempo de evolução, com a humanidade, com os estudos de tecnologia, começaram a se identificar que alguns vinhos, mesmo estando lacrados dentro da garrafa, eles apresentavam sérios defeitos, principalmente apresentado com aroma de mofo, que é um aroma muito desagradável de você sentir em um vinho. E como que eu poderia identificar esse aroma antes mesmo da prova do vinho? Cheirando a rolha. Isso porque existe uma bactéria chamada de TCA,
que ela é encontrada, ela foi na verdade, né, encontrada nas rolhas. Hoje em dia, muito difícil se encontra por conta da tecnologia, por conta dos estudos, da forma de esterilização. Então esse fungo dificilmente você vai encontrar um vinho com essa bactéria, com esse fungo TCA. E o ato de você cheirar a rolha é que se tiver o TCA na rolha e ele sim transfere para o vinho devido ao contato, você identifica aqui, na hora. Aquele cheiro de mofo, papelão molhado meio podre, aquele cheiro de alguma coisa muito passada, sabe aquele aroma de fruta, aquele aroma de alimento quando ele estraga na geladeira, quando ele estraga na fruteira, você vai sentir isso na rolha. Já identifica que o seu vinho já não está legal. E aí, claro, se você quiser realmente ter a dúvida, no momento da prova, girou na taça, colocou no nariz, realmente, o vinho ele não está bom, ele está com aroma de mofo. Então, e aí parte já para uma ação administrativa que o sommelier faz a troca do vinho, entra em contato com o fornecedor, né? Enfim, depois ele identifica isso. Mas no momento da mesa é necessário sim. Um outro fator é que, como a rolha estava lacrada aqui dentro da garrafa de vinho durante todo o tempo que o vinho estava armazenado, o líquido ele entra em contato com a rolha, justamente para aquilo que eu falei no começo do vídeo, porque a rolha estufa e ela impede a entrada de oxigênio, impedindo a oxidação natural do vinho, mesmo estando dentro da garrafa. Como o líquido estava em contato com a rolha, o que aconteceu? Parte das características do líquido são transferidas para a rolha, porque ela ficou úmida. A mesma coisa que se você pegar um pedacinho de pano, por exemplo, e molhar num café, digamos assim, você pode acabar torcendo, né? O pano ele vai estar levemente úmido, mas se você for para um outro ambiente e cheirar o pano, ele vai estar com o aroma do café, porque as partículas aromáticas, as partículas do líquido ficaram no pano. A mesma coisa acontece com o vinho. Então, o ato de você abrir, colocar aqui, cheirou a rolha, tá, não tem com TCA, não tá mofado, tá ok, mas você começa a sentir aqueles leves aromas de frutas, se for um vinho tinto, frutas vermelhas, se for um vinho branco, frutas amarelas, frutas cítricas, né, vai depender do vinho. Se for um vinho rosé, você também pode partir para esse mesmo estilo de aromas, toques um pouco florais. E aí sim, depois que o sommelier serve o vinho na sua taça, é o momento que você tem para poder fazer a sua análise visual do seu vinho, fala, poxa, ele tá límpido, legal, ele tá bem claro, reflete a luz, reflexos violácteos, né, que é engraçado pra caramba falar isso, eu gosto bastante. E aí você vai pro aroma, pra parte olfativa. Sentir os aromas, poxa, frutas, frutas cítricas, frutas amarelas, isso vai depender muito do vinho. Se for um vinho tinto, ele tende a ter aromas de frutas vermelhas. Se for um vinho branco, ele tende a ter aromas de frutas brancas ou amarelas. Vai depender muito do vinho que você está usando, origem, uva e método de vinificação. E aí você vai, claro, para a parte gustativa, que é onde você vai tomar o seu vinho. Apenas um pequeno gole. Seja pequeno gole, interessante, perfeito, senhor, pode servir. E aí o sommelier vai fazer o serviço na mesa. Um outro fato curioso é que esse momento da prova, que você está ali analisando, fazendo análise do seu vinho, no momento que você faz a parte gustativa, não é literalmente para saber se você gosta ou não do vinho. Não é, por exemplo, poxa, não gostei, troca para mim? Não. Em restaurantes, em estabelecimentos, o sommelier ele só faz a troca do vinho quando realmente existe algum defeito. Gostar ou não do vinho, isso parte de um princípio pessoal. Né? Sempre tem aquele vinho que você gosta e aquele vinho que você não gosta. O vinho, ele é experiência. Então, se você ver, por exemplo, veio aqui um vinho branco da região de Albacete, Espanha. Poxa, eu nunca tomei. Será que eu vou gostar? Será que eu não vou? É só provando. Às vezes ele pode ter uma acidez que você gosta, que é diferente de uma citricidade que você não gosta. Ele pode entregar uma refrescância que você prefere, além de uma citricidade que você não prefere. Então, são características. O vinho, ele é literalmente uma matéria viva dentro da garrafa e ele está em constante evolução. Então, existir aquele vinho que você gosta e que você não gosta, a única maneira que acontece é provando. Senhoras e senhores, esse foi o nosso vídeo falando sobre um pouquinho das rolhas, explicando para vocês sobre... caiu! Explicando para vocês sobre o motivo do porquê que cheirar a rolha de vinho e claro que é mentira. Se você já ouviu alguém falar que cheirar a rolha do vinho é balela, que isso não vale de nada, é mentira. Vale sim, a rolha te indica muitas características do vinho, ela te diz muitas coisas sobre o vinho, não só sobre os aromas, o sabor, mas sim sobre a qualidade, se tem ou não defeitos. E comece você em casa. Quando você comprar o seu vinho, que você for jantar, que você for almoçar, né, independente, comece a ter o hábito de você cheirar a rolha, comece a ter a curiosidade de você despertar
ao conhecimento de conhecer os aromas, né? Ter a curiosidade de saber os aromas que você vai encontrar no vinho somente cheirando a rolha. E aí você começa a ter essa memória olfativa mais aguçada e mais apurada. Senhoras e senhores, eu sou Antônio Cardoso, eu sou sommelier, você está aqui no canal Antoine.